Pessoal chegando aí, estamos ao vivo. Esperar o pessoal chegar aí, a gente já vai dando as boas-vindas a todos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Farales Podcast. Hoje aqui, batendo um papo sobre saúde vocal, trago uma convidada amigona minha de longa data. Estou muito feliz de estar entrevistando ela aqui hoje também. Apresento vocês Karen Souza, seja bem-vinda ao podcast, viu Karen? Valeu, Fará. Eu que tô feliz demais de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu estou muito feliz de estar entrevistando aqui, uma responsa grande para mim aqui hoje para tirar algumas dúvidas do pessoal aí também. Vai ser um prazer enorme compartilhar o que eu puder com vocês e contribuir com as dúvidas do pessoal. Vamos aí nessa jornada então, se apresente para o pessoal. Quem é Karen Souza? E aí, gente, tudo bem? Karen Souza, sou cantora, fonoaudióloga, especialista em voz e comunicação e amante da voz desde sempre. Tudo que está relacionado à voz me encanta e eu sou uma grande estudiosa também, não paro de estudar porque justamente eu fico querendo aprender cada vez mais. Pô, legal demais. Me conta um pouquinho de como que começou essa história sua com a música, com essa apreciação que você tem por voz e tudo mais. Você já começou no canto, você teve uma transição, como que foi a sua trajetória dentro da música? Eu, desde pequenininha, com 5, 6 anos, a minha mãe e minha avó já achavam que eu cantava bem. Então, elas já me colocaram nessa vida. Então, você já teve uma base familiar para você começar, hein? Que legal. Exatamente. Então, eu comecei a fazer aula de canto, aí elas me colocavam em aula de dança, de teatro. Então, eu já fui desde pequena seguindo esse caminho mesmo. Quando eu estava com 14 anos, eu comecei a fazer baile. Você com 14 anos, você já tem... 14 Caramba, anos. meu, rápido, hein? A primeira banda de baile que eu cantei foi a banda Café Brasil. Café Brasil. Esse foi o primeiro conjunto que você participou já? Essa é das antigas. Que legal, hein? Essa é só o pessoal que é... o pessoal que já pessoal manja que é aí, das ó. antigas vai Já saber. dá o seu salve aí quem lembra desse projeto aí. Banda Café Brasil, do Jorginho, que hoje em dia é o proprietário ali do Gastão. Ah, sei. A banda era dele. Aí depois da banda Café Brasil, eu fui pra banda Badini. Não, fui pra banda Silvestrini. Silvestrini também, conheço. Depois eu fui pra banda Badini. Essas bandas todas da região aqui de Sorocaba já? Todas da região de Sorocaba. Legal. Você é nascida? Eu sou nascida, criada aqui. Que legal, meu. Sorocaba é forte no cenário musical, pessoal. Então, e aí eu fui seguindo, mas quando eu estava com 15 anos, de 14 para 15 anos, eu cantava em banda de rock também, que é a querida e eterna banda Louca de Pedra. Louca de Pedra, meus amigos estão lá, o Deco, o Marcelo, né? Agora mudou a formação, né? A banda Louca de Pedra teve milhões de formações. Formação atual 2026, pessoal. Exato. E aí, quando eu tava com uns 14, 15 anos mais ou menos, eu comecei a sentir umas dificuldades para cantar. E aí eu descobri que eu tinha uma fenda na prega vocal. Fui no otorrino, fiz o exame, descobri a fenda e fui pra fono. E foi ali que eu entendi o que eu queria fazer da minha vida. Ali você se descobriu. O pessoal que tá assistindo aqui quer saber mais sobre essa parte vocal também. Você consegue explicar pra gente o que seria essa fenda? Pra pessoa, de repente, já tá querendo seguir o rumo de canto, né? Quer começar a estudar, mas de repente tem uma dificuldade, pode ser uma condição médica, né? Você tem algum indício, alguma coisa que as pessoas podem estar testando em casa, de repente, para buscar esse conhecimento? Testar em casa não, mas o que a gente pode pensar? Assim, primeira coisa de tudo, se você conseguia fazer algo e agora não consegue mais, isso pode ser um indício de uma lesão de prega vocal. Às vezes, nesse caso, que, por exemplo, eu tinha 14 para 15 anos, é uma mudança de voz que podia ser
por conta da idade. É natural essa transição de voz, né? Poucas Exato. pessoas sabem disso, né? Porque a voz ela amadurece também, né? Exato. A do homem é mais escrachado, né? Todo mundo vê quando o homem tá mudando de voz. A mulher não, a mulher é mais discreto, mas essa mudança também acontece. Então, nessa idade, é meio que normal que você conseguisse fazer alguma coisa e agora não consegue mais. Mas ainda assim, esse é um bom indício. Se em Legal. algum momento você percebe que sua voz não está mais realizando aquilo que um dia ela fez, vale a pena buscar uma avaliação. Certo. Porque pode ser algo natural, sim, pode ser falta de técnica ou pode ser um problema de voz. É legal, então busca aí a ajuda de um profissional para estar observando isso daí. O Isso. primeiro indício, então, é você, de repente, não conseguir mais exercer, de repente cantar alguma música ou alguma atividade vocal que você não consiga estar Isso. fazendo de Ou novo. até algo que você, às vezes não precisa ser necessariamente que você conseguia e não consegue mais, mas você não está conseguindo fazer alguma coisa com a sua voz. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que essa música não é pra mim. É, é bem comum isso Eu acontecendo, não, né? não, essa música, eu não consigo cantar essa música. Isso não é pra mim. Não é exatamente assim. Tem as ferramentas, tem as formas de a gente conseguir fazer a pessoa cantar aquela música. Há caminhos para ela conseguir chegar nesse objetivo, né? Exatamente. Isso é muito legal. Então, assim, se você sente que tem alguma coisa que você queria fazer com a sua voz e que você não tá conseguindo, vale a pena procurar ajuda. Legal Né? demais. É legal você vir aqui falar com propriedade sobre isso pra galera ter uma ferramenta em casa, uma orientação, né? E essa ajuda, Fará, às vezes é uma aula de canto, às vezes é uma avaliação fonoaudiológica, às vezes é um otorrino, mas o ideal é que você, como profissional da voz, esteja em dia com os três. É. E é difícil, viu? A gente fala que tem que difícil. fazer, mas pouca gente faz, hein? Mas vamos dizer que um deles, pelo menos, Tá em dia, tem né? que estar Já em ajuda, dia. né? Isso, porque se você estiver com bons profissionais, um vai indicar o outro. Isso é legal. Então, por exemplo, você vai no otorrino, você fez o exame, o otorrino viu que teve uma alteração, ele não vai só falar pra você, tá alterado. Ó, Parabéns. tá alterado, beleza? Não, ele vai falar, Legal. procure um fono, procure um professor de canto, procure, né? O fonoaudiólogo a mesma coisa e o professor de canto a mesma coisa. Então, se você tem bons profissionais te orientando, esses profissionais vão te indicar para outros quando for o caso. É o legal de você falar também que esse time trabalha em conjunto, né? Tanto o professor de música, quanto o fono, quanto eu perguntei, otorrino, eu perguntei do gatilho que a pessoa possa ter na casa ou da sua vivência de rotina para começar a procurar esses profissionais para poder cuidar da voz, né? Mas geralmente, e era aí que eu ia chegar, né? Tem essa coisa de, não consigo fazer algo e etc. Mas o gatilho para procurar algum desses profissionais para te ajudar a cuidar da voz é simplesmente por você usar a voz. Você já deve ter um monitoramento deles já, né? Não precisa ter um gatilho. Qual foi a última vez que você passou com um otorrino e fez um exame de laringe? Aí, pessoal, qual foi a última vez? Aí fica a pergunta para vocês aí. Se a sua resposta é faz mais de 1 ano, tá na hora de ir. Tá na hora de ir. Qual foi a última vez que você passou com um fonoaudiólogo? Eu mesmo não me recordo. Então, se a sua resposta é faz mais de 1 ano, Já tá vai na hora procurar. de ir. Principalmente quando você trabalha com a sua voz, né? Porque a gente assim, a gente precisa da comunicação, né? A gente precisa estar o tempo todo socializando. Você conversa com as pessoas, você se comunica com as pessoas. A comunicação é a base de qualquer relacionamento, né? Então, agora, você já tem um acréscimo quando você é uma cantora, um cantor, né? O seu instrumento é a sua voz. Então, quem já tem a necessidade de fazer negócio conversando e você ainda é cantor usando a sua voz como instrumento, é 2 vezes obrigado a estar fazendo essa manutenção, Mas né? me diga uma coisa, você falou principalmente se você trabalha com a sua voz. Ai, acho que é uma armadilha pra mim. Você não trabalha com a sua voz? Trabalho bastante ainda.
Um vendedor não trabalha com a voz? Todo mundo trabalha. Um advogado não trabalha com a voz? Aham. Um médico não trabalha com a voz? E isso implica muito na confiança que a pessoa passa. Por exemplo, um profissional que vai estar cuidando de você, você espera que ele tenha esse cuidado já para com ele, né? É a mesma coisa que você ir no médico para cuidar, sei lá, de sobrepeso e a pessoa ter sobrepeso. Essa discrepância que tem entre você ir buscar uma ajuda profissional e esse profissional mesmo não exercer é uma coisa complicada, né? Mas eu iria além, porque eu acho que a gente não pode ficar preso nisso, porque também eu costumo dizer, né, que eu também tenho dor de garganta, né? Todo mundo tem, né? A gente tem que lembrar que a gente é um organismo ainda, né? A gente não é um pedaço de lata. Então, assim, o fato de eu estar com a voz ruim não me impossibilita de ser uma fonoaudióloga, por exemplo. Mas sim, o impacto, a primeira impressão é ruim. E como eu costumo dizer, você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Isso. Né? É uma loteria, né? Se você tem que Exato. apostar na sua porcentagem positiva, né? Mas o que eu acho que é mais importante do que o impacto ou a impressão que você gera no outro é, na verdade, o que você transmite com aquela comunicação. Uhum. Então, um vendedor, por exemplo, um vendedor de celular, ele vai vender celular e ele vai chegar para você e ele vai falar assim... Já fica mais difícil a venda. Nossa, olha, eu tenho esse iPhone 16 aqui, que olha, tá ótimo. Eu faço um preço maravilhoso dele para você. O impacto que ele gera é diferente. Então, ele nem é um profissional da voz. Teoricamente, você não, nesse seu raciocínio, né, você não exigiria que ele tivesse uma voz exatamente. boa. Mas essa voz alterada traz para quem está comprando uma impressão ruim, uma sensação ruim. Já impacta no seu negócio já, né? É porque é um contato. A gente é feito, o ser humano é feito para ter conexões, né? E a voz acho que é a principal conexão que você pode criar e você comunicar com alguém, né? E realmente, a gente analisando por esse ponto, por isso que é legal trazer você aqui, trazer uma pessoa falar com propriedade, porque você dá novas perspectivas pra gente, né? Você consegue explicar, de repente, pontos de vista que a gente não tem. Trabalhando na nossa rotina, no nosso nicho, né? A gente não tem essa perspectiva. Exatamente. Eu costumo dizer que a voz é o tato à distância. É verdade, olha só. É uma boa colocação, excelente, inclusive. E aí, pela nossa voz, a gente pode, inclusive, abraçar o mundo, né? Com certeza. Quantas mensagens a gente não consegue passar para uma pessoa que está do outro lado do mundo, mas colocando de uma voz, numa sequência de palavras, numa tonalidade de voz, né? Tudo isso casa, né? Para você passar uma mensagem, seja ela qual for. Exato. E olha só que legal, né? E aí a gente traz tudo isso e a gente deixa o questionamento para as pessoas de qual é a mensagem que a sua voz está passando. Você sabe? E pouca gente para refletir sobre isso, né? Como que a sua voz é recebida pelos os demais, né? Que estão à sua volta. Exatamente. Pô, legal demais, viu? Que legal. Gostei já desse papo já. Mas legal, você então, quando você... Maior idade, você teve contato com a sua fone e ali você se descobriu que você gostava. Isso, porque eu percebi que o que eu amava não era só o cantar, mas era trabalhar com a voz. Eu gostava de voz. Então, ali, tendo contato com aquela fonoaudióloga, eu percebi que não era só sobre cantar, que a minha vida não seria só sobre aquilo, que eu queria algo mais. E eu achei muito incrível ela cuidando da minha voz e me ajudando a fazer coisas que eu precisava. Então eu falei, nossa, imagina que legal, né? Poder ajudar as pessoas a melhorarem a sua voz, a cantarem melhor. Tenho certeza que, assim como eu, ela trouxe perspectivas novas pra você também, né? Isso é legal, né? A gente acaba fazendo aquele boom na cabeça, assim, nossa, cara, é verdade. Essas conclusões que a gente acaba não tendo quando a gente não tem uma orientação de quem já tem essa experiência no assunto, né? Um direcionamento. Exatamente. E é muito importante, né? E a partir daí, você já começou a estudar essa sua profissão? Ou ainda foi o primeiro contato, você pesquisou sobre como que foi essa jornada depois desse encontro que você teve? Não é o foco da nossa conversa, mas
Vale dizer que eu não tinha nenhuma condição financeira de fazer aquele curso naquela época. Então, eu fui uma pessoa que, quando eu saí do colegial, eu nem pensava em faculdade, porque minha família não tinha como pagar uma faculdade para mim. Isso era inconcebível, assim, não tinha. Tava fora dos alcances no Fora momento, né? total. E aí, às vezes, as pessoas ainda falavam: ah, mas faz uma federal. Mas não tinha nem federal aqui. E daí eu ia fazer uma federal, mas num curso de quê? Porque, né, era muito É, restrito os cursos que tinham. E mesmo assim, você vai fazer uma federal fora de Sorocaba, você vai ter que se manter nessa outra exatamente. cidade, você tem que Não é só comer. passar na faculdade, né? Você precisa se locomover, você precisa morar perto daquela faculdade. Então ainda geram, por mais que você já tenha assim uma parcela grande que é você ingressar na faculdade, você tem um custo de vida de estar Exato. ali ainda E também, né? assim, as minhas condições eram realmente. Não tinha. Então, quando eu saí do colegial, eu sabia que eu queria ser fono, mas eu não fui por aquele caminho por falta de condições mesmo. E aí eu fui fazer pedagogia. Pedagogia. Fui para a faculdade de pedagogia porque precisava estudar, precisava fazer alguma coisa. E eu dava aula de canto, dava aula de musicalização. Falei, vou fazer pedagogia. E fui para a faculdade para ter uma formação, né? E aí eu mesma pagava a minha faculdade. Então, Trabalhando também na noite já, né? trabalhando Paralelo na com todo esse noite. trabalho. Que legal, cara. Trabalhando na noite e pagando a faculdade. Então, a música já conseguia me bancar. É duro porque agora se o professor fizesse aquela famosa pergunta de faculdade, mas o que você faz da meia-noite às 6? Eu tô no palco, eu tô cantando, né? Pra quem vive aí na noite sabe que é a nossa área, a hora de atuação, né? De trabalhar. Exatamente. Poxa, que legal, meu. E aí, então, você manteve paralelo, então, esses estudos de pedagogia com o trabalho nas bandas? Na verdade, eu mantive tudo paralelo, porque daí eu cantava nas bandas, eu dava aula de canto, dava aula de musicalização, fazia faculdade de pedagogia. Aí depois começaram os estágios, então eu fazia estágios dentro das Caramba. escolas, continuava com as aulas, continuava cantando. Caramba, aí vocês falam que a vida do músico é fácil, É viu? fácil É nada. legal vir as pessoas contar a nossa realidade aqui. Muito obrigado por retratar todos os músicos, viu? Que a gente tem que ralar muito pra estar onde a gente tá, viu? Não é fácil, não. É, meu. E aí, num determinado momento da vida, eu queria buscar mais, e daí eu fui atrás de novo daquele sonho de ser fonoaudióloga. Com quantos anos você já tava quando você Eu voltou estava pra com essa? 26, 26. 26 anos quando eu voltei para isso. Aí você conseguiu ter a condição pra poder estar fazendo a faculdade, já a estrutura, tudo mais? Ainda com a música, ainda com as aulas, Que legal, ainda né, com cara? tudo isso, mas daí eu já tinha uma estrutura melhor. A essa altura, eu tinha começado a cantar na banda de São Paulo, na banda Época. Isso também. Então, né, aí eu ganhava mais, tinha mais eventos e tudo mais. Então, daí eu já conseguia pensar Ter mais nessas. estabilidade, né, para você poder Exato. fazer projetos, né? Acho que o volátil que a gente fica sempre inseguro a gente somos autônomos, né? A gente depende de agenda, né? A gente é diferente de você ter um trabalho fixo, que você tem uma certeza e você tem datas. O pessoal que é músico, a gente tem essa incerteza de como que vai ser a agenda esse mês, se vai entrar no tal dia, se não vai entrar. Então, isso gera mais um obstáculo ainda para quem quer fazer um projeto, uma formação, um curso técnico, alguma coisa, né? Mas você sabe que esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que isso não é só o músico. Isso é É, qualquer autônomo. exatamente. Eu estava retratando realmente a vida do autônomo. A gente tá colocando o músico como autônomo, né? Porque É, ele também é assim como é toda a classe que trabalha, tem exatamente. uma empresa, que presta Você um não é serviço. CLT. Eu não sou CLT. Não, você não é CLT, você não tem segurança. Não tem. É isso aí, gente. Não tem segurança. Não tem nada. Você tem que ralar, senão não vai. E aí eu fui para a faculdade de fonoaudiologia. Ainda não tinha aqui em Sorocaba. Então eu passei os 4 anos da faculdade viajando para São Paulo, que eu fiz a faculdade lá. E aí teve de várias coisas, né? Desde ir e voltar todos os dias, até ir ficar na casa de alguém e É uma depois jornada, voltar. né? Nossa, Sorocaba aqui não é tão longe de São Paulo, mas, gente, é uma caminhada pra ir pra São Paulo, é viu? uma caminhada. E olha, foi desafiador. Foi desafiador. Mas era um sonho. É, meu. A gente, todo desenvolvimento, todo. é,
empenho que a gente coloca nunca vem numa boa, né? Ele precisa de um desequilíbrio para ele virar uma evolução em algum momento, né? Então a gente precisa realmente passar um momento difícil, um momento que exija mais de você, exija mais tempo de você, dedicação, para gerar um desenvolvimento e você atingir um nível acima do que você tá, né? É bom até pra gente valorizar depois, né? Exatamente. A gente gera valor, né? Aquilo que a gente tá fazendo, né? Todo o trabalho, toda a dedicação gera valor para que você ao patamar, ao nível que você chega quando você conclui uma fase, né? Exato. Legal demais. E depois da sua formação, você trabalhou em algum instituto, alguma coisa? Você já foi para o ramo particular? Como foi a situação sua na área sua de trabalho? Eu dava aula de canto e eu tinha uma consciência de que eu ia ter que transitar e acredite, é uma transição bem delicada, porque são áreas muito próximas. Então, Você fala no fono para pedagogia, você fala? a fono para aula de canto. Para aula de canto. São similares, né? Você tem muita proximidade ali mesmo, né? E aí, de repente, você cobrava um valor X e aí você passa a cobrar 2x. Porque você gerou valor aquele trabalho que você está Mas como prestando, né? assim? Mas é a aula que... Não Não é mais só a aula, gente. E eu ainda comento, até hoje eu falo, eu, como fonoaudiólogo, eu sou professora de canto, mas eu atuo muito mais como fonoaudióloga. Mas os cantores que chegam para mim, eles têm as duas coisas. Eu não consigo ser... né? Você não consegue isolar apenas um problema, né? Não, Você não está consigo. atendendo um panorama geral, né? Exato. Então, eu falo assim, até mesmo pelo bem do mercado, eu preciso ter consciência do valor que eu tô cobrando. Se eu cobro a mesma coisa que um professor de canto, eu tô quebrando o professor de canto. Porque é óbvio que a pessoa vai preferir fazer comigo. Porque, exatamente. Eu sou fono e professor. Então, se eu cobro a mesma coisa que o professor de canto, eu tô quebrando o mercado dele. Você prejudica duas classes, porque você também está prejudicando o fono. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, rola essa coisa, né? As pessoas, nossa, mas por que que, né? Porque agora eu sou duas coisas. Exatamente. E isso foi o mais delicado na minha transição de carreira. Porque não era uma transição de algo nada a ver, né? De duas áreas. Não era de opostos, né? Não. Você tinha proximidade, né? E isso é difícil para quem já trabalha com você, não entende que você está migrando, né? Você basicamente está migrando. Na verdade, você está acrescentando mais um trabalho que eles têm similaridades, porém são prestações de serviço diferentes. E cada um com o seu valor ali, né? Exato. Pouca gente faz isso, viu? Porque pessoas, quando ingressam numa profissão que tem uma qualificação a mais, um tecnólogo, uma faculdade, um certificado, acabam atuando muito ainda no valor antigo para se situar no mercado para depois se colocar. É difícil mesmo você se colocar já de cara, né? Sim. E isso prejudica o mercado como um todo, porque é um ecossistema, né? É um ecossistema. Você está ingressando naquele ecossistema, se você chega fazendo, você desbalanceia tudo aquilo. Exatamente. E ao invés de estar aumentando aquele ecossistema, você está podando ele, né? E você não consegue ter nicho para trabalhar depois. E isso foi algo que eu não fiz. Eu tinha muito claro para mim que eu faria essa transição. E aí foi delicado, mas deu certo. Que bom, que bom. Inclusive, parabéns pela perseverança, pela determinação em fazer dessa forma, viu? Parabéns mesmo. Como você falou, é pelo bem de todas as classes. Legal, exatamente. Tá ajudando todo mundo aí, né? Pessoas, façam assim, tá? Sejam determinadas. Vão atrás disso daí. E você tem que valorizar o que você fez. Poxa, eu passei 4 anos numa trajetória complicada. E aí você não agrega valor para isso, você está se desvalorizando. Então não pode, né? A gente precisa aprender a se valorizar também. Pessoal, isso é muito importante. Olhem para o espelho da casa de vocês e entendam que vocês têm uma história, vocês têm uma trajetória, que vocês se dedicaram, gastaram o seu tempo, então ponham valor no trabalho de vocês. É muito difícil, sei que é difícil porque às vezes você acaba perdendo não, você acaba selecionando alguns trabalhos, né?
Mas se aquele trabalho não aconteceu porque não era pra você, você gerou valor a si mesmo. Você precisa se valorizar em função disso, né? Então, parabéns mais uma vez por ter sido determinada e se colocar dessa forma, viu? Obrigada. De nada, imagina. Vamos lá, que esse papo aqui tá da hora, eu tô gostando já, viu? Pessoas assim são maravilhosas, gente. Então, e depois que você então se colocou, você conseguiu fazer essa transição, lógico, com a sua determinada dificuldade. E você hoje você tem o seu instituto, você tem como que é a sua área hoje de atuação no momento que você tá hoje? Então, a princípio, quando eu fiz essa transição, eu fiz, mas justamente foi difícil, então eu não consegui sobreviver só dos pacientes particulares, Sim. porque É teve uma difícil, quebra, né? teve uma quebra. Então, muitos alunos que faziam aula comigo saíram, pararam de fazer aula. E aí eu estava determinada a ir para a fonoaudiologia. Então, eu comecei a atender em clínicas, né? Clínicas que contratam os fonoaudiólogos e a gente atende por convênio, etc. Isso. Então, eu trabalhei muito tempo Prestando nessas serviço em clínicas. Isso. E é legal até para você pegar a mão do trabalho que você tá fazendo, né? E eu tive a felicidade de sempre conseguir atuar na minha área. Então, eu sempre entrava numa clínica e eu dizia: a minha área é esta daqui. E eu focava naquela área. Você nas clínicas trabalhava com músicos também, com cantores? Você Não atendia, necessariamente, eu não atendo só cantores, né? Ah, Quando eu sou especialista em em voz. voz. Então, às vezes, você pega uma pessoa que não tá em nenhuma área musical, nem. Isso que eu ia perguntar pra você. Se você, no seu tempo de clínica, você teve algum caso assim que te chamou a atenção, de repente de um outro nicho de trabalho, mas que ele tava fazendo uma manutenção na voz. Tem algum caso que vem à cabeça aí? Na verdade, tem vários, porque assim, o tempo todo, até hoje, eu atendo não só cantores, né? Então, por exemplo, seu pai. O que seu pai faz da vida? Meu pai, ele é gerente de posto. Aí você imagina que o seu pai começa a ficar sem voz. Só que daí chega um ponto que essa falta de voz começa a impactar demais a vida dele. Então ele vai procurar um médico. Aí Exatamente. ele vai lá naquele caminho procurar o otorrino. Aí ele chega lá no otorrino e ele descobre que ele tem uma lesão na prega vocal. E aí o seu pai vai me procurar, que ele precisa melhorar a voz dele. Então eu não atendo só cantores. Entendi. Então muitas vezes pessoas de inúmeras áreas acabam tendo problema de voz e vão procurar um fonoaudiólogo. Nessas clínicas que eu atendia, a gente fala que são fonos generalistas, né? Porque a gente acaba atendendo de tudo um pouco. No meu caso, eu fazia questão de sempre atender na minha área. Então, essas pessoas tinham a felicidade de me encontrar lá. É, porque é fácil linkar você. Por você já exercer o papel de cantora, você fala, acho que ela tem um nicho específico dentro da fono ali que ela vai atender Mas quando eu cantores. estava dentro de uma clínica, não tinha como deixar isso claro, né? Que É, a pessoa porque que então, procurava, quando ela não me procurava. Ela procurava a clínica. Ela procurava um atendimento X. Então, isso é algo que, inclusive, hoje é muito complicado. Porque se o seu pai precisa de fono, ele vai entrar em contato com alguma clínica. E nessas clínicas, não necessariamente ele vai um encontrar uma especialista, especialista em voz. Talvez ele chegue lá e encontre uma fono generalista que pode não ter tanto conhecimento e tanto discernimento discernimento. na hora de É uma bagagem, conduzir aquele caso. uma bagagem de um outro nicho que vai favorecer ele naquele tratamento, né? Isso é algo que eu gosto muito de falar, inclusive, Fara, vou aproveitar o momento aqui. O momento é totalmente seu, fica à vontade. Porque o que acontece? A fonoaudiologia, ela tem o seu leque de atuações. Às vezes as pessoas acham que, fono, na fono. Mas fono do quê? Então, às vezes as pessoas me procuram, eu tô procurando atendimento de fono. Aí eu pergunto, mas me conta um pouco sobre o que você está buscando. Para eu saber se é comigo mesmo, porque talvez não seja comigo. Por quê? Por exemplo, a pessoa ficou internada no hospital. E aí ela ficou entubada por bastante tempo. E aí depois daquilo ela tá com dificuldade para comer.
por exemplo, não sou eu. Eu não trato isso. A criança teve um diagnóstico de autismo, por exemplo, e ela precisa de fono. Ela vem comigo? Não. É legal saber esse direcionamento. Então, e a mesma coisa com a de voz. Se eu tô com um problema de voz, eu preciso procurar um fonoaudiólogo que atenda à especialidade de voz. Não é qualquer um. Igual médico. Você O quer ir médico no tem um médico. especialista pra Que cada médico caso, que né? você quer? Pra É, onde que você vai? O médico é muito generalizado, você precisa ter uma direção, né, ali pra E você poder fono fazer. também é assim, só que as pessoas não sabem. Então, eu preciso de fono. Aí a pessoa vai procurar qualquer fono. E não é assim. Precisa saber qual é a área que você precisa e saber se aquela fono que você está indo, ou aquele fono. A gente sempre fala no feminino, o porque é muito fono. mais mulher do que homem, mas tem homem também, tá, gente? É inclusivo, gente. Todo mundo trabalha também. Se aquele profissional que você está indo atende a área que você precisa. Inclusive, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Eu tenho um primo que ele teve lábio leporino e, consequentemente, ele teve uma fenda no palato. Uhum. Essa adaptação dele de fala, porque ele fez cirurgia, correção, tudo mais, é com você essa reabilitação dele ou é um outro profissional que é responsável por essa reabilitação dele pós-cirurgia e tudo mais? Essa reabilitação é com o profissional de voz. De voz. É com o especialista em voz. Porque geralmente o que ele vai ter? Ele vai ter aquela fala mais nasal, né? Às vezes meio fanha, às vezes menos, mas geralmente essa fala mais nasal. Exatamente. Então, a gente precisa direcionar essa fala dele pro oral. Então, é a especialidade de voz. No caso, você... No caso, sou eu. Eu viu, atendo gente? Eu isso. entendi que ela falou. Ó. A lição de casa pra vocês aí entender também, ó. Outra coisa, não é a minha área, mas às vezes eu atendo algum caso ou outro, porque eu entendo disso, mas assim, não é a minha área. Se você usou aparelho... Aparelho também? Precisa passar com fono. Tá ouvindo, gente? Se você Olha usou só. aparelho, tem que passar com fono. Por quê? Por quê? Por que você usou aparelho? Porque meu dente era pra frente. O que fez o seu dente ficar pra frente? Provavelmente a movimentação da sua língua. Aí você usa aparelho, joga o dente pra trás, mas a sua língua continua fazendo a mesma coisa que ela fazia antes. Ela já não tem mais o mesmo espaço que ela Vai dar tinha. recidiva. O seu dente vai voltar. Por quê? Porque o que você tem que mudar, além do dente, O hábito. é a língua. Caramba, meu. Então, a gente fala que médico, dentista, mudam a estrutura. Fono muda a função. Caramba. É a briga do engenheiro com o arquiteto, né? Tipo isso. É basicamente a briga com o engenheiro do arquiteto pro nosso setor aqui agora, né? Exatamente. Então, não adianta você ir no dentista e não fazer fono depois. Olha só, gente. Outra coisa, cirurgia de adenoide, por exemplo. A pessoa foi com otorrino, fez a cirurgia, não fez fono depois. Não aprende a respirar do jeito que tinha que respirar. Para nós, meros mortais, o que seria essa cirurgia do adenoide pra gente? Do nariz, né? Quando você... Correção de tipo cérebro? carne esponjosa. Sim. Agora, gente, carne esponjosa, viu? Carne esponjosa. Então, quando você tira aquilo, você precisa aprender a respirar do jeito novo. Porque, geralmente, o que a pessoa com a carne esponjosa, né, tem? Ela... falta de respira ar, né? pela Tem boca. como se tivesse obstrução, né? Isso, e realmente tem. Mas na hora que ela tira aquilo, ela precisa reaprender a respirar. Você tem que fazer. Seria uma correção muscular, né? De como que tem que trabalhar todo o sistema de novo com o repaginamento que está sendo feito. Exatamente. Que legal. Então, assim, mudou a estrutura, vamos pensar na função. Vamos. Ó o exemplo. Ixi, vamos lá. Galera do Monjaro. Rapaziada, hein? Esse assunto aí vai pegar, hein? Vamos lá. Galera do Monjaro, todo mundo tá antenado agora. Tomou Monjaro. O que você muda? A estrutura. Exatamente, Mas se você não readequar a sua alimentação e atividade física, você não muda a função.
a estrutura vai voltar de novo. Não adianta nada, você vai perder tempo e dinheiro. Exato. Olha só, cara. Isso ainda com a parte de saúde ainda, né? Porque você mudou sua estrutura, você ingere a quantidade de alimento que você tem, às vezes muitas vezes não saudáveis, né? É. Então, a gente sempre precisa mudar estrutura e função. Porque a sua estrutura, ela chegou naquele ponto, às vezes, por uma razão. Então, essa razão precisa ser adequada. O pessoal aqui tá falando no chat que o Emersonzinho mandou, a galera da pancreatite. Tem complicação também. Exatamente. Tudo envolve isso. Você mudou a estrutura e a função. Como que fica daí, né? Como que fica a função? Complicado, pessoal. Então, a galera do Monjara aí que preste atenção, viu? Vocês estão se complicando aí, vocês não estão sabendo, viu? Tem que tomar cuidado. Mas legal demais. Essa conscientização que a gente passa, né? Às vezes as pessoas não vê, né? Porque hoje todo mundo é muito visual, né? Você mira um resultado e você não pensa no processo, né? Que nem você falou, que é readequar funções, né? Você só quer aquele resultado, mas não se adequa ao novo processo que você tem que seguir, né? Por exemplo, quero cantar uma música. Isso aí já é um ótimo exemplo. Quero cantar uma música. Aí eu não faço aula de canto, eu não faço acompanhamento com fono, não faço nada. E aí eu ouço aquele cantor X cantando aquela música e aí eu vou tentar fazer igual. Na hora que eu tento fazer igual, o que será que eu tô mexendo e fazendo de certo e de errado? Como que você vai ter esse parâmetro para você analisar isso se você não tem nenhuma orientação, né? Porque você vai buscar o quê? Como você falou, né? Você vai buscar aquele resultado. Então, você está buscando cantar aquela música. Qual é o resultado? Cantar a música. Então, eu quero... Geralmente, a pessoa vai fazer uma voz parecida, vai fazer as mesmas respirações... Ela vai tentar ela vai tentar fazer igual com o que ela vê, né? Mas ela não sabe realmente o que está acontecendo, né? Exatamente. E às vezes, para a voz dela, ela teria que fazer de outro jeito. Não que ela não pode cantar aquela música, ela pode, mas às vezes ela tem que ir por outro caminho. A Jenny mandou aqui, culpada. Sou eu. Então já se entregou aqui que ela faz exatamente isso. Sensacional, viu? Por exemplo, olha, uma coisa legal que eu sempre falo para os meus pacientes. O que é tirar uma música? O que é tirar uma música? O que é tirar uma música? Geralmente, cantor, né, para cantor principalmente, tirar a música é tirar a melodia, tirar a letra. Pronto, tirei a música. E não é sobre isso. Tirar a música é você entender cada ajuste que você precisa fazer em cada momento daquela música. Aquela música tem uma parte ali que é um pouquinho mais difícil. Qual é o ajuste que eu vou fazer para chegar naquele lugar? Não é só sobre letra e melodia, é também, claro. Mas tem que entender que ajuste e melodia faz parte do processo, mas ele é mais complexo do que somente isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, esses dias mesmo, uma paciente que fazia tempo que ela não voltava para terapia, né? Ela estava desgarrada. E aí ela voltou e ela tá fazendo uns ajustes muito, muito tensos em várias músicas que ela tá cantando. E aí, o que a gente percebeu juntas? Que as músicas que ela cantava antes, que é quando ela tava vindo pra terapia certinho, tava tudo bonitinha, tava tudo no lugar certo. Tava dando tudo certo. Aí, ela acabou parando de vir e muitas músicas novas apareceram. Essas músicas novas, ela só foi encaixando, sem tirar a música toda, em todos os ajustes. Ela só pegava a letra, a melodia, colocava. Na hora do show, quando você vai cantar, você faz o que dá pra ser feito. A gente tem questão de som, que nem sempre é bom. Isso. A gente tem acústica do lugar. Aí, tá complicando a minha vida, hein? Vai falar do técnico de som daqui a pouco já. Ai. A culpa é sempre do técnico, olha lá, você viu, né? A gente tem um monte de coisas envolvidas. Se você vai deixar pra organizar esses ajustes não só dá, né? na hora do show, vai dar ruim, gente.
você precisa cuidar do que cabe a você poder antecipar, né? Pra você ter ferramentas para compensar as adversidades que muitas vezes são no palco, um retorno ruim, uma qualidade ruim de som. Então, isso aí que você falou é importante. Se você fizer a sua parte, é 50% a favor de você, né? Não contra você depois. E uma coisa que eu sempre falo a respeito disso, Fará, vou tirar o seu da reta agora. Ai, obrigado, viu? Fala assim, o cantor, ele precisa ter uma memória muscular. Nosso corpo tem memória, nossos músculos têm memória. A laringe também tem. Então, eu preciso saber como que eu canto essa música? Qual é o nível de esforço que eu utilizo normalmente para cantar essa música? Ah, é esse nível aqui, ó. É até aqui que eu vou. Se você está cantando num lugar e o som não está te favorecendo, o mais importante é não passe daquele nível. Não tenta compensar Não tenta compensar. Isso é importante mesmo. Vai na sua memória muscular. Se você está acostumado a cantar daquele jeito, é daquele jeito que você vai cantar. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, mas é que daí eu não tô me ouvindo. Tá, é horrível cantar sem se ouvir. Mas a gente não consegue ter uma noção do que tá acontecendo? Então, assim, segura, né? Até que tudo se ajeite, segura, não passa daquele ponto. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas é que daí as pessoas não vão ouvir. Falo, pera. Não é sobre isso. Lembra que o som do palco não é o som da frente. E a prioridade, vamos combinar que é o som da frente? Uhum. Então, lá na frente, fique em paz, estão te ouvindo. O técnico vai resolver e as pessoas vão te ouvir. Na hora que tiver tudo certo lá na frente, aí você vem e conversa para resolver a parte do palco. Você sabe até uma coisa que eu faço? Vou contar meu... Ai, revelações, pessoal, vamos lá. Vou contar meu segredo aqui. Eu falo que eu uso psicologia reversa, às vezes, com os músicos. O que acontece? Tô ali no palco. Todo mundo começou a subir volume. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. A voz é a única que tem um teto ali, né? Chega uma hora que a gente não consegue mais. Para evitar isso, o que eu faço? Às vezes, e eu acho que até você já pegou isso em algum momento. Talvez eu sei do que a gente tá falando aqui, viu? Vamos ver se eu sei esse segredo. Abaixa a minha voz, por favor. Pra dar um toque pra galera. Ao invés de pedir pra aumentar, eu peço pra abaixar. Por quê? Porque daí os músicos vão começar a sentir falta da voz, é óbvio. Eles precisam ouvir a voz também. Aí, eles vão pedir... aumenta a voz da cantora aqui que eu não tô ouvindo. Eu falo, não. Não quero que aumente. Por quê? Porque eu quero que eles abaixem. Isso aí é importante, cara. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter muito, muito firme na minha cabeça a memória muscular que eu falei. Porque como que você canta sem se ouvir? Exatamente. Pela memória muscular. Isso é legal que você falou, porque eu trabalhei um grande tempo também como professor. Fui professor de violão e tudo mais. E eu sempre bati na tecla das 3 memórias que você falou. A muscular sempre foi uma, né? Que o corpo ele aprende, né? A repetir o movimento. Eu sempre falei muito da visual, de como aquele processo, aquela ação sua reflete, né? Porque a gente tem um campo visual também. No caso, o instrumento não é a principal. E a gente também tem a memória auditiva, que como aquilo que você faz deveria soar, né? Então esses 3 pilares de memória sempre ajudam. E quando você tem isso ao seu favor, te ajuda a se virar em situações como o que você citou agora, né? E essa parte de palco, essa educação musical é difícil de encontrar muitas vezes, viu? Porque gera diversidade, como você mesmo falou. Às vezes você tem que ter uma iniciativa reversa para você conscientizar as pessoas que não é para mais. De repente é só questão da dinâmica e da educação entre os sons ali. Se tudo que deve soar está no seu volume ideal, entendeu? Exato. E é pela saúde de todos, né? Exatamente, porque se você tem um palco que está tomado ali pelo som, todo mundo está sendo prejudicado, não está apenas o músico. Principalmente quando você trabalha com monitores, né? Monitores é pior ainda, né? Porque se for no caso do ouvido, a lesão acaba sendo somente para o músico.
Tanto é que eu, como técnico de som, eu nunca levanto o volume de uma vez. A turma acha que eu não tô levantando. Eu não sou esse tipo de técnico que você pede volume e eu não aumento. Eu aumento, só que eu aumento devagar porque ele está tratando da sua audição. Não posso aumentar no máximo pra daí, tá doendo. Não, tem que ser na moral pra até chegar naquele nível ideal pra você. E eu digo mais, quando eu falo de a gente tá pensando na saúde, não é nem só auditiva. A gente fica estressado Isso com um também. palco muito alto. Quando fica muito alto, a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a ficar estressado e às vezes a gente nem sabe por quê. E é porque tá tudo muito alto, gente. Exatamente. Você perde a comunicação de palco também, né? Porque você não consegue conversar, de repente algum detalhe, alguma coisa, isso acaba prejudicando, né? Exatamente. Ó, E no caso do cantor, né? Pode concluir, fica à No vontade. caso do cantor, a gente só não tem a memória visual e nem a auditiva. Né? Nesse caso. Nesse caso você não tem, né? Você vai ter que justamente trabalhar isso, com uma memória só. muscular. Mas ainda bem que você tá com ela em dia pra te Exato, ajudar, né? Então exato. treina em casa, gente. Ó, dois pontos aqui. A primeira, que a Jenny falou que tá se sentindo atacada, mas ela falou que alguma coisa ela tá fazendo certo aqui. Ela já concluiu. Eu tenho certeza que ela tá fazendo coisas certas. E o Emersonzinho mandou uma pergunta aqui pra você. Aquelas mulheres que usam o suco e mudam a voz, o que muda na estrutura para essa mudança de voz? O que tá alterado nela? A gente pode pensar exatamente na estrutura corporal. O que acontece na estrutura corporal quando elas usam o suco? Incha. É a mesma coisa que acontece na prega vocal. A prega vocal, ela funciona com vibração. Então, ela vibra para funcionar. Imagine duas estruturinhas, né? Duas folhinhas vibrando. Se você tem duas estruturas fininhas vibrando, você tem um som mais agudo. Na hora que essa estrutura ganha um corpo, incha, pega peso, essa estrutura vai vibrar mais devagar. Se ela vibra mais devagar, eu tenho um som mais grave. Olha. Então, é físico, né? É física mesmo. Então, é isso que acontece. Quando elas entram com qualquer hormônio, você vai ter um aumento de massa muscular ali na prega vocal. Essa prega vocal vai vibrar com mais lentidão e, consequentemente, você vai ter um som mais grave. O que, só um adendo, também acontece com mulheres no período menstrual. É a mesma alteração que acontece? Não é a mesma alteração, mas que eu digo dessa coisa do inchar. A mulher no período menstrual, ela não fala que ela fica inchada? Toda mulher diz, né? No período, tô mais gorda, tô inchada, olha, minha barriga tá grande. Porque a gente, no período menstrual, a gente retém mais líquido. Então, a gente fica mais inchada. E a prega vocal também. Olha só, então é por isso que eu fico com medo da minha mulher falando grosso quando ela tá brava naqueles dias. O que você fez aqui? Aquela voz assim de monstro, assim, então agora faz sentido. Eu tô mais aliviado, tava preocupado já. Tanto que muitas mulheres, quando começam a prestar atenção nisso, elas percebem que fica um tico mais desafiador cantar no período menstrual. Porque pra mulher esse período é muito difícil, né? A gente tem que ter esse entendimento que muda tudo, né? Tá tudo fora da caixa, né? E às vezes as pessoas pensam só no emocional, no psicológico, e não é isso só. Tem o físico também. Eu sei, viu? Eu sei. Ainda bem que eu tenho as informações pra me ajudar a estar viva aqui fazendo essa entrevista com vocês. Maravilhoso. Ó, eu tenho uma pergunta pra te fazer também, que inclusive você citou aqui. Você também faz um trabalho de terapia também, né? Você que citou que quando seu paciente voltou para uma terapia, você cita isso porque você também faz um acompanhamento psicológico desse seu paciente, porque algumas pessoas, eu falo assim, por casos e casos, procuram um fono para um auxílio de uma autoestima, que tem uma dificuldade de falar, tem de repente uma condição médica ou uma condição de algum trauma, entendeu? Então tem várias situações que podem levar ele a precisar de uma ajuda médica. Então você também faz esse trabalho, como que funciona a sua profissão nessa parte psicológica do seu paciente? Quando eu falo terapia, é porque quando a gente fala de fono, é essa palavra que é utilizada.
terapia fonoaudiológica. Não é terapia porque é psicológica. Entendi. É terapia porque a gente usa esse mesmo termo. Então, eu sou terapeuta da fala, terapeuta da voz. Então, eu Entendi. falo terapia nesse sentido. Mas eu confesso para você que, sim, a gente trabalha muito o emocional e o psicológico dentro da terapia fonoaudiológica também. Porque eu falo que tratamento de voz é sobre consciência vocal. Então, tratamento de voz não é só eu chegar a passar um exercício para você e você vai fazer e sua voz vai melhorar e pronto. Não, você precisa ter a consciência sobre aquilo que você está fazendo. Eu sempre conto uma história que uma vez eu tive uma paciente que ela chegou com nódulos vocais. Nódulos são os famosos calos vocais. Né? Hoje a gente usa nódulo, o pessoal assusta, né? Que Mas que quando é a gente isso? fala de voz, nódulo é o calo vocal. O que é Certo. o calo vocal? Imagina que a prega vocal ficou ali batendo e ela formou um calinho ali. De tanto bater, o seu corpo quer defender aquela parte que está se Proteger batendo. ela pra não se lesionar, né? Então ele cria uma camada protetora ali, forma aquele calinho, né? É a mesma coisa do calo do pé. Por que tem calo no pé? Porque tá usando alguma coisa que É uma tá proteção do próprio machucando. corpo pra não continuar tendo a lesão, basicamente, né? Exatamente. Só que daí você É, cria uma uma lesão, lesão, né? Porque é né? uma parte mais rígida, né? Que vai estar colidindo ali, né? Basicamente isso, né? Isso, perfeito. Então, o calo de prega vocal, o nódulo vocal, é isso. E aí eu recebi essa paciente que veio com esse nódulo vocal. Então, imagina pela lógica. Se é um nódulo, significa que ficou batendo. Se ficou batendo, então a pessoa está falando com força. Geralmente essa é uma característica de alguém que tem nódulo. Ela vai falar mais forte aqui, assim, porque ela vai querer que aquela voz funcione. Então ela vai falar forte. É como se ela já tiver. Ela tem uma dificuldade, ela sobrepõe a dificuldade com força, Com no caso. força, porque precisa funcionar, então ela põe força. E aí, no caso disso, tem muito comportamento vocal envolvido. Que eu preciso me conscientizar de que não é para eu fazer aquilo. Eu não posso mais falar daquele jeito. Senão aquilo não vai embora. Ou se for, vai voltar de novo. E aí, essa paciente chegou com nódulos e vamos lá para exercícios, claro, para a gente, né, reduzir aquele nódulo, mas também essa conscientização de vamos reduzir. E às vezes é sobre falar menos. Às vezes é sobre pensar mais naquilo que você vai falar. Então, eu falo que é muito legal, porque a terapia de voz, o tratamento de voz, ele também transforma as pessoas. Com certeza. Porque você começa a pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa. Você fala, vale a pena discutir com essa pessoa? Exatamente. Acho que... não. E essa minha paciente, ela me trouxe uma situação que foi muito legal. Ela falou assim, ela chegou no outro dia, né, da terapia, ela falou assim, Karen, aconteceu uma coisa muito legal. Tava na sala, sentada, meu marido, meus 2 filhos no chão. E aí, o mais novo fez um brinquedo ali de Lego, né, fez um avião. E ele veio me mostrar, olha mamãe, eu fiz um avião. E ela falou, na hora que eu olhei, tava tudo errado aquele avião, não tava certo. Não é bem um avião aí, Não né? era um avião. Aí ela falou, mas daí eu pensei, mas será que eu preciso falar isso agora? E ao mesmo tempo eu pensei, mas por que eu vou desfazer o que ele fez? E eu só respondi pra ele, que lindo, filho. Então, olha que legal. Com Ela, certeza. na consciência de reduzir o desgaste vocal dela, ela também conseguiu ter a consciência de ver que ela não precisava corrigir o filho dela naquilo. Não era aquele momento de correção. Você vê como é um efeito assim, Cascata. cascata, obrigada. É exatamente essa palavra que eu queria. Por quê? Porque você gerou um benefício para aquela pessoa, com uma conscientização, e isso refletiu em um outro setor da vida dela, e isso traz um benefício de novo para ela. E eu falei o lance da terapia porque acaba sendo você traz um benefício para aquela pessoa com a sua profissão, porque
De repente as pessoas têm problema de dicção e têm uma baixa autoestima porque não conseguem se comunicar com outras pessoas. Então, quando você consegue corrigir uma lesão, um pós-trauma também, né? A pessoa fica insegura por ter tido uma lesão que prejudicou a voz dela. Então, você trazer esse benefício para ela gera autoestima, retoma aquela autoestima que aquela pessoa precisava também. Com certeza. E não só em casos de lesão, mas, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que querem melhorar a sua comunicação, de um modo geral. Então, às vezes, aquela pessoa tá com a voz tá boa, tá tudo certo, mas de alguma forma ela não tá contente com a comunicação dela. Talvez porque ela não esteja gerando o resultado que ela queria nas pessoas, talvez porque as pessoas fiquem toda hora perguntando: o quê? O que você falou? Olha, eu tô me Talvez. sentindo representado aqui, porque eu tenho, a minha mulher sabe que eu tô falando. O que você falou? Eu não tô entendendo o que você tá falando. E às vezes eu me questiono, pô, o que aconteceu com a minha dicção? O que tá errado aqui? Exato. E às vezes também tem. Olha Ai, só. ai, O que eu vou esse jogar homem aqui, assustou, hein? hein? Olha o que eu vou jogar aqui. Se todo mundo, toda hora fala: por que você tá bravo? E você responde: eu não tô bravo. Expressão. Se tá todo mundo falando que parece que você está bravo, tem alguma coisa errada com a sua comunicação. É assim, ó, a minha comunicação precisa transmitir para você exatamente o que eu quero que ela transmita. Se você não entendeu o que eu disse da forma que eu queria que você entendesse, alguma coisa ali tá faltando. Porque além da voz, expande pra musculatura também, né? Você comunicar, né? Eu acho que quando você consegue colocar, aperfeiçoar a sua dicção, falando no sentido de voz, ela vem pra somar num conjunto, né? Não é apenas a voz, né? Exatamente. A comunicação, ela é dividida em 3. Eu tenho as palavras, que é o conteúdo daquilo que eu estou dizendo. Eu tenho a voz, que é a qualidade vocal, a respiração, a articulação, tudo isso. E eu tenho a expressividade. Com certeza. Essas 3 coisas são extremamente importantes. Se uma delas está falhando, eu tenho uma comunicação ruim. Se eu tô aqui, a minha voz pode ser linda, eu posso ter uma ótima expressividade. Mas não casa com os Mas demais. se eu falo para você um monte de groselha, a comunicação não vai ser boa. Eu posso ter uma ótima expressividade e ter um conteúdo maravilhoso, mas se eu tô com a voz ruim, a comunicação não vai ser boa. Exatamente isso daí. O meu conteúdo pode ser ótimo, a minha voz pode estar ótima, mas se de repente eu não me expresso bem, se eu não tenho uma boa expressividade vocal, se essa voz não tem nuance, tem dinâmica se ela nenhuma. não tem dinâmica nenhuma, a comunicação também não vai ficar boa. E impacta bastante, viu? Exato. Porque, nossa, você muda totalmente o rumo da mensagem, né? Exato. Então, assim, às vezes, se as pessoas estão dizendo que você está bravo, é porque provavelmente tem alguma coisa errada com a sua comunicação. Tem alguma falha acontecendo ali. Então, o meu trabalho, ele vai muito além de um cantor. Exatamente. Então, às vezes as pessoas, né, acham que, que ela canta, ela tem... Não, é muito além do que isso. Então, se você não consegue usar mais a sua voz do jeito que você conseguia usar antes, se você sente que ela não está transmitindo aquilo que você gostaria, se as pessoas não conseguem compreender o que você diz com a mesma intenção que você diz, tudo isso é o fonoaudiólogo que trata. Caramba, meu. Que legal você vir para falar isso pra gente, porque às vezes é o que a gente fala, o direcionamento. A gente não sabe a quem procurar para aperfeiçoar um determinado setor dentro da sua rotina vocal, dentro das suas dificuldades que você tem. Então é muito legal você trazer isso pra gente, para você conscientizar os demais que você tem sim uma ajuda médica que pode te ajudar a evoluir, a melhorar nesse setor da sua vida também. Exatamente. Pô, que legal. Eu é que agradeço pela oportunidade Imagina, de estar aqui cara, eu tô me isso. divertindo aqui, eu tô perguntando um monte de coisa. Pode perguntar. Eu que sou grato aqui, ó. E outra pergunta que eu queria te fazer. Dentre os casos que você teve, dos seus pacientes, teve algum que te chamou muita atenção, que teve, não sei se, seja qual for a razão, algum que você marcou bastante pra você na sua carreira profissional? Teve. A gente tem tempo? Opa, vamos embora.
Vamos embora aqui, gente. Tem tempo sim, vai ficar sossegado. Existe uma patologia de voz, uma doença de voz, né? Patologia é doença. Então, existe uma patologia de voz que se chama disfonia psicogênica. Nossa, que nome difícil. Basicamente, é uma rouquidão psicológica. Psicológica? Basicamente. Não tem nada de errado com a sua voz, não tem nada de errado com a sua laringe, não tem nenhum problema estrutural e a pessoa tá rouca. Caramba. Só enfatizando aqui, não levem isso ao pé da letra, tá? Se você tá rouco, não pense, é psicológico. É psicológico. Não. É igual o frio, é psicológico. Não, gente, não. Essa é uma patologia muito específica, Caramba. tá? Inclusive, às vezes tem gente que tá rouco e pode ser por tensão muscular. Caramba. Já tive paciente que chegou no consultório rouco e aí eu faço uma manipulação laríngea e a voz volta na hora. Caramba. Sim, isso é possível. Não é o caso dessa Desse, psicogênica. beleza. Isso, essa é psicológica mesmo. E aí eu recebi esse paciente e ele chegou absolutamente rouco. Nossa. Não tinha voz nenhuma. E aí ele foi falando o que tinha acontecido com ele, pra ele perder aquela voz e tal. E ele contando tudo até que finalmente, e eu tentando entender, porque ele me mandou o exame, não tinha nada naquele exame, o laudo era normal. E ele contando a história dele e eu tentando entender o que foi que aconteceu. Não tinha atenção, não tinha nada. Eu falei, gente, até que finalmente ele me falou: a minha voz só funciona quando eu canto. Como assim? Oi? Aí eu falei, deixa eu ver. Aí ele tava aqui falando. E aí ele fez, aleluia. Aí saiu a voz. Aleluia. E a voz saiu. E aí, como que você conseguiu A trabalhar voz dele, esse a cara? voz dele funcionava quando ele cantava. E quando ele cantava músicas da igreja dele. Caramba. Se ele cantasse outras músicas, Não funcionava não também. funcionava. Isso Só é um gatilho, então, totalmente psicológico pra ele. É como se fosse um gatilho de uma sensação ou uma alteração pra ele algo poder. emocional mesmo, né? Caramba. Ele trouxe algumas questões emocionais que me fizeram entender por que ele tinha entrado naquele movimento, né? Algumas questões sociais mesmo, sabe? De obrigar ele a ficar dentro da igreja e tudo mais. Então ele acabou... a voz dele só funcionava quando ele cantava as músicas da igreja. E você tem que trabalhar num caso como esse que você acabou de citar. Você precisa trabalhar, de repente, com um psicólogo junto com ele? O ideal é... Só que é muito delicado, Fará, porque como que você vai falar pra pessoa... Que não tem nada de errado, tá aqui o problema, né? Sabe? E aí como que ele vem pra fono pra resolver a voz, porque ele tá sem voz, você vai mandar ele pra um psicólogo? Então, assim, é um terreno muito difícil, delicado. é delicado, com certeza. Mas eu consegui resolver a voz dele em uma sessão e orientei ele a procurar um tratamento, né, psicológico, consegui pegar as informações que ele me trouxe, né? Mas aí o que eu fiz para trabalhar essa voz? Como ele falou que funcionava a partir do canto, eu falava para ele cantar e logo em seguida falar. Então Pra ele entender fazia... o que a musculatura tá fazendo e você conseguir replicar isso. Nossa, então é ele uma fazia saída. assim, por exemplo, aleluia, meu nome é Karen Souza. Aleluia, eu moro no centro. Caramba. Ele foi fazendo assim. Que então magnífico, ele cantava cara. e puxava as coisas. Aleluia, segunda, terça, Imagina quarta, quinta. o pessoal do consultório do lado ouvindo isso. Nossa, que pessoal devoto, né? Tá numa consulta aqui, mas dá uma devoção total, viu? Nossa, cara, que incrível essa história, E a velho. voz dele voltou. Aí ele percebeu... Não é que voltou, né? Ele percebeu que ela não tinha ido embora, que a voz dele tava ali.
Mas por Caramba. alguma razão ele só tava usando na hora que ele cantava. Cara, que história, hein? Que legal. Acho que a parte clínica, quando você atende pessoas, né? As pessoas acabam esbarrando com umas histórias assim, totalmente fora de contexto, fora de a gente imaginar, né? Só quem realmente está trabalhando na área e tem esse contato com os pacientes acaba presenciando. Nossa, mas É. que legal. E foi uma solução maravilhosa que você encontrou, né? Você achou uma brecha ali e conseguiu, de repente, direcionar ele já para começar. E é Corrigir. interessante, né? Porque, na verdade, é isso que a gente fala sobre terapias, né? Qualquer terapia. Não necessariamente o tratamento está no livro. É, nem toda teoria é completa, né? Tem coisas que a prática só vai te trazer, né? Talvez o que tenha me ajudado a conseguir resolver esse caso dele foi justamente ser professora de canto, ser cantora e conseguir pensar nessa solução, né? Eu já conversei uma vez com amigas que são fonos de voz também, e até elas se surpreenderam com essa solução, né? Nossa, sensacional, foi ótima a sua ideia. Sensacional mesmo. Mas, né, me guiou para lá, acho que justamente as minhas outras áreas, né? Meu, que legal. Porque Que história maravilhosa. Ó, o pessoal do chat aqui tá participando. Duas manda. coisas. A Silvia Garros, a nossa Sil, querida espectadora aqui, nossa, tá sempre fiel com a gente aqui. Oi, Silvia, que Ela, bom que você tá aqui hoje de ela novo. falou assim, fantástica, doutora, parabéns por esse dom incrível que você tem, viu? Obrigada. E a Jenny também tá perguntando aqui pra você. Acontece também o caso inverso de uma pessoa que tem uma boa comunicação, tem uma saúde vocal ok, tá tudo certinho, mas não consegue desempenhar o papel de cantar. Na hora que ela vai cantar, ela tem esse bloqueio psicológico também, assim como tinha o seu paciente, só que no caso ao contrário, né? Ele consegue falar, mas ele não consegue cantar. Gente, claro, claro. Cantar envolve muitas coisas, né? Se comunicar bem tá longe de ser algo próximo a cantar. Ter uma boa voz tá longe de ser algo próximo a cantar. A pessoa pode ter uma voz maravilhosa, mas o cantar é outra coisa, né? Cantar é outra coisa. Primeiro que eu sempre falo assim, o que é? Responda pra mim, Fará. O que Ai, meu é? Deus, que responsabilidade. O que é saber cantar? Saber cantar, eu acho que é a pessoa desempenhar o papel sem mostrar dificuldade. Pra mim, esse é um conceito de exercer muito bem, você tem uma expectativa de um resultado. Ele exercer sem mostrar dificuldade. Eu acho que pra mim isso é cantar bem. E se eu estiver cantando uma música muito difícil e aí naquele pedaço difícil eu tenho que Você parece que você tá tendo muita dificuldade, né? então eu não canto bem? Não sei cantar? Então, é muito vago pra mim. Ai, que fogueira, gente. É porque, assim, muita gente acaba caindo no conceito de que cantar afinado é saber cantar. Mas eu não acho que ainda falta alguma coisa aí, né? Porque, assim, às vezes tem aquela pessoa que você ouve, ela tá super afinada. Nossa, eu tô ouvindo, tá lindo ela cantando. Mesmo que ela cante e não demonstre dificuldade nenhuma. Nossa, olha, tá lindo, tá gostoso de ouvir ela cantando. Isso significa que ela sabe cantar? Não, Não necessariamente. necessariamente. Saber cantar é você conseguir utilizar a sua estrutura para fazer aquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu costumo dizer assim: às vezes a pessoa canta um. Strumming my pain with his finger. Desse jeito. Ficou bonito? Nossa, ficou bonito, olha que lindo. Será que ela sabe cantar de outro jeito? Então, Strumming my pain with his finger. E ela sabe cantar ainda de outro jeito? Strumming my pain with his finger. Quando a pessoa canta, nossa, tá lindo, mas ela consegue fazer de outro jeito? Não, ela só consegue ela cantar precisa de um caminho daquele só. jeito. Ela só tem um caminho. Eu me questiono se ela sabe realmente cantar. Saber cantar é você conseguir usar a sua estrutura
de outras formas, É você ter basicamente um leque de caminhos, né? de ferramentas. Ferramentas que se tornam ferramentas pra Até você. porque, por exemplo, e se eu tô com a minha garganta inflamada, por exemplo? É isso. Você já tem um obstáculo a mais pra você atingir aquele resultado, né? É assim, ó, aqui eu fico num dilema, né? Entre a fono, a professora e a cantora. Porque tô com a minha garganta inflamada. A fono diz, Não. não vai já, cantar. já tem um cartão aí já. Não vai cantar. A professora diz, ó, vai ter que usar uma técnica diferente. Ó, não sei, talvez. A cantora diz, eu vou ter que dar meu pulo. É Eu porque tenho eu que tenho que dar meu pagar jeito. meus boletos. É exatamente isso, cara. E aí, nesse momento, é importantíssimo você ter ferramentas. É importantíssimo, por exemplo, se eu tô gripada, eu preciso saber que a minha voz gripada fica mais médio. Pra eu Isso. chegar pro técnico de som e avisar ele, ó, hoje eu tô gripada, tá bom? Porque aí ele vai controlar ali, Ele consegue compensar um pouco aquilo, né? compensar o de um no outro. Então, tudo isso faz parte do saber cantar. Não é só chegar e cantar bonito. Isso é verdade. Isso porque agora você entrou no setor que Entrei eu no. consigo falar com você com maior propriedade. É legal, isso que você acabou de falar, quando a gente tem essa vivência de palco, onde o músico sabe, conhece o instrumento que ele tá ali, seja cantor, guitarra, baixo, ele fala, ó, meu timbre é mais esse aqui, ó, pode dar uma compensada lá. Ele já dá um norte pra você. E quando você vai no caso, pra gente ouvir, né? Aquele resultado realmente ó, bateu com o que ele pediu. Então, é só fazer aquela correção. Ele já me deu já a dica de onde eu vou achar o que eu preciso fazer já. Mas se você não souber como o seu instrumento funciona, Nossa, o que eu faço aqui agora, né? Não adianta, né? Isso é a diferença de você realmente ter o domínio sobre aquele assunto e você só ser uma pessoa que replica que alguma coisa que faz você viu. bem. Que faz bem. Então aí que tá. Cantar sem esforço é cantar sem esforço. Exatamente. É você ter Legal. caminho, Tô saber vendo. Não, é que dominar. você falou, o cantar bem, né? O cantar É. sem esforço. Não necessariamente o cantar sem esforço é o saber cantar. Porque às vezes, na hora que eu vou chegar em alguma nota, em algum. Você vai usar uma Eu técnica, vou alguma coisa. precisar fazer um esforço diferente. Uhum. Isso não significa que eu não sei. Exatamente. Muito bem, cara, aí, ó, viu? Muito bom trazer alguém que sabe falar aqui, ó. E já resolve o nosso problema aqui, maravilhoso. A Jenny mandou outra pergunta aqui pra você. Ela falou no caso do burnout, quando a pessoa usa muito o instrumento, né? Canta, e daí ela, em algum momento ela acaba tendo um bloqueio e para de cantar, assim, não consegue mais cantar. Você tem alguma dica, alguma vivência que de repente de algum paciente que você já teve? O que você tem pra gente? No caso do burnout, tem muitas coisas envolvidas, né? A primeira delas que eu pensaria seria a tensão muscular. Porque, assim, eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, quando eu fico nervoso, minha voz some. E aí as pessoas pensam, né? É psicológico. Não, nesse caso, não. Por quê? Quando eu fico nervoso, provavelmente eu faço algum ajuste muscular e esse ajuste muscular faz com que a minha voz suma. Então, o nervosismo pode ser um gatilho Isso. para Imaginei. algo físico que está acontecendo. No caso do burnout, a primeira coisa que eu iria investigar seria se existe esse movimento muscular. Se esse burnout está sendo um gatilho para algo muscular e esse algo muscular é que está travando essa voz. Essa seria a minha primeira investigação. Se não é, aí é emocional mesmo. Não tem nada fisiológico, já soltei toda a musculatura e ainda assim a pessoa continua com essa trava, então a gente está falando mais de uma questão emocional e psicológica do que de uma questão física, de fato. Eu tenho como ajudar? Tenho muito mais nessa coisa do comportamento vocal, de trazer para ela o que ela está fazendo desse comportamento, do que na questão estrutural mesmo. Então você tem essa orientação de como ela pode agir para conseguir controlar, ter um pseudo-controle ali da situação, né? Pra direcionar ela, de um caso, né?
Como que seria, mais ou menos, É isso? tão difícil a gente dizer que vai controlar a Porque situação, eu sei né? que é uma palavra difícil que eu falei aqui agora, porque cada caso é um caso também, né? Todo mundo que já sofreu com burnout, eu já tive um burnout, inclusive. Todo mundo que sofre com quadros de ansiedade ou qualquer coisa emocional, a gente sabe que não é simples assim, né? Eu sei. Controlar. Nossa, Controlar é uma palavra que não vai ter uma propriedade em cima desse assunto, o que porque eu é difícil costumo mesmo. dizer é o seguinte: a minha experiência me diz o seguinte. Quando eu tenho algumas outras coisas para colocar o meu foco. Então, por exemplo, eu preciso pensar tecnicamente naquele canto. Então, eu preciso pensar naquela respiração, eu preciso pensar naquela ressonância, eu preciso pensar naquele ajuste. Quando eu tenho coisas técnicas para colocar o meu foco, isso pode ajudar de alguma forma, porque é como se eu conseguisse mudar o foco. Então, ao invés de focar naquilo que está me Tá te dificultando, travando, você foca naquilo que pode, de repente, eu vou dar focar na conforto. técnica. Eu preciso dessa técnica aqui. Mas dizer que isso vai Ver resolver, 100% não. Então não é controlar, na verdade seria remediar a situação, né? e cada caso é um Um caso. caso. Cada Exatamente. caso é um caso. Então, a gente tenta todas as possibilidades. Você teve algum paciente que você acompanhou por um longo, assim, que foi o paciente que você mais teve que fazer um trabalho mais duradouro, digamos assim? Porque você falou pra mim que teve um que você resolveu em uma sessão, mas, mas você teve algum que de repente foi um trabalho mais difícil, teve que ir mais a fundo? É que assim, inclusive uma outra coisa interessante da gente falar, né? Porque às vezes as pessoas acham que vai na fono e vai ficar. Então, era exatamente por isso que eu queria fazer essa pergunta, porque as pessoas não têm, de repente, a dimensão de quanto tempo eu preciso fazer uma fono. Exato. É uma vez, é contínuo, que nem você mesmo Porque citou. aí, às vezes, as pessoas lembram da criança, né? Que a criança, para melhorar a fala, geralmente, principalmente se for um diagnóstico de TEA, por exemplo, ela vai ficar ali anos Fazendo fazendo acompanhamento. fono. Então, às vezes, as pessoas nem procuram fono porque fica com medo que tenha que ficar anos ali fazendo, né? A gente costuma dar ali uma média, tá, Fará? Uma média. Para um tratamento de voz, de patologia vocal. Vamos pensar, você teve um nódulo, você teve uma fenda, você tem uma patologia, teve um problema ali na voz. Uma média de 15 sessões. 15 sessões. Média, 15 semanas. 15 semanas. Né? Isso Uma que eu ia por perguntar, semana. né? Se são Isso. semanais. 15 sessões, uma por semana. Uma média. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas é ali uma média. Isso no caso de patologia de voz. Para um trabalho de comunicação, por exemplo, quero desenvolver a minha competência comunicativa, quero falar melhor, quero melhorar a minha expressividade. Casar as minhas comunicações, né? Que nem você citou, né? De voz, conteúdo. Isso, exatamente. Quantas sessões eu vou precisar? Depende. Depende de como é a sua. Do que eu vou encontrar na sua avaliação. Depende do que você quer, do objetivo que você quer alcançar. Depende do que você tem, do tempo que você tem. Às vezes, na questão financeira também, depende do quanto você consegue investir. Agora, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. É assim, ó, uma é melhor que nenhuma. Exatamente. 4 são melhor do que uma. Então, no tratamento de comunicação, não tem assim, muito... não tem uma média, depende muito da absorção e cada caso acaba sendo realmente um caso. Tem sua Exato. particularidade, né? E no caso de cantores, para aperfeiçoamento vocal, por exemplo, né, para trabalho de melhorar o canto, porque o melhorar o canto não é só para professor de canto. O fonoaudiólogo também melhora o canto. Que imagina que o fonoaudiólogo é o personal trainer da voz. Né? Então, a parte mais técnica, né? Mais estrutural, né? A gente vai melhorar aquela estrutura. No meu caso, eu trabalho tudo junto, né? A parte musical você acaba sendo um pacotão de benefícios que você tem, consegue trazer para voz. É cantora, é fono, professora, então você tem a didática
teoria e a prática numa só, cara. Tudo junto. É Bombril, né? Então, no caso desse aperfeiçoamento vocal, quanto tempo eu preciso? Também depende do que a gente encontrar na avaliação, de quais as suas necessidades, de qual o seu foco, o seu objetivo, das suas condições para investimento. São nisso variáveis também. que mudam, né? Muda muito o resultado. Muita coisa. Mas eu também digo, uma é melhor que nenhuma. Nenhuma. Então, se você nunca passou, se você é cantor e você nunca passou com um fonoaudiólogo, eu super te aconselho a passar. Porque em uma sessão, você já vai ter informações que vão te ajudar muito. Exatamente. É claro que em duas, você vai ter mais. E assim por diante. Quanto mais estudo daquele caso, mais você referências, mais fatos você consegue perceber e indicar para o seu paciente, né? Exato. E também tem aquela coisa que à medida que vai passando, você vai encontrando outras coisas, né? Você vai descobrindo, resolve uma coisa aqui, opa, olha, apareceu um outro aqui que a gente tem que resolver também. É difícil porque as pessoas têm muito aquela política, não vou no médico para não saber que eu tô doente, sabe? Só fica doente quem vai no médico, e não é bem assim, gente. Você tem que começar tem que ser um tratamento preventivo e não para remediar, né? Exatamente. E se você trabalha mais o preventivo, você consegue evitar várias lesões, várias situações que você... Para remediar vai ser muito mais difícil. E no caso da fono, eu não diria nem que é só preventivo. É preventivo e de melhora também. E benefício também, né? Às vezes você não tem nenhuma lesão. Ir na fono, você vai prevenir e você ainda vai melhorar aquilo que você já tem. Com certeza. Todos os meus pacientes passam comigo e em algum momento eles dizem, nossa, todo mundo devia passar na fono, né? Todo mundo devia passar na fono. Todo mundo, em algum momento da vida, deveria marcar uma consulta com uma fono. Sem contraindicação, então. Sem contraindicação. O que pode acontecer é eu chegar... É raro, viu? Chegar e falar assim, tudo certo. Tá tudo ok. Não precisa de nada, tá? Mas é raro, tá você vê ela falando, hein, pessoal? É raro, tá? Eu acho que é o caso de vocês sem nem ter passado com a fono. Tem que ir lá pra ver, pra ela poder fazer essa avaliação. Mas todo mundo deveria, porque só tende a agregar. Só tende a agregar. Meu, maravilhoso. Eu queria agradecer muito esse tempo que você veio aqui. Obrigado pelo papo, obrigado pelas informações. Lembrando que a gente tem esse veículo de comunicação aqui, que é o podcast, esse projeto para trazer pessoas reais, pessoas que trabalham, que vivem esse ambiente de música, de ambiente clínico também, trazer informações que vão ajudar os demais a se conscientizar e ter protocolos em casa ou de buscar uma ajuda para poder ter benefícios na sua vida. Então, muito obrigado, viu, pela atenção, pelas respostas. Tenho certeza que o pessoal já vai se conscientizar mais aqui, viu? Muito feliz de trazer você aqui também, uma amiga minha de ramo de trabalho, né? A gente trabalha junto aqui também. Eu fico muito feliz. Nem fale. Então, muito legal, tá? Eu tô feliz de estar entrevistando você aqui hoje e trazendo esse conteúdo pro pessoal, viu? Eu que agradeço. Agradeço muito pelo convite, pelo carinho de Imagina. sempre, pela amizade. E para mim é muito importante poder estar nessas redes passando informações. Porque é claro que algumas coisas eu não tenho como falar se eu não sei do caso. Mas tem algumas informações que são gerais para todos. Então, essas informações, elas são importantes de serem passadas adiante. Com certeza. E uma pessoa que soube de algo, que passa para outra, a gente já tem aí uma disseminação da informação. Ecossistema de informação, né? Exatamente. Já começa a acontecer. Exatamente. Mas então eu que agradeço. Imagina, eu agradeço demais. Eu queria deixar esse espaço para você falar um pouquinho das suas redes sociais. Quem quiser encontrar você, buscar os seus trabalhos, fiquem à vontade para falar aí agora. Pode falar. Pode falar? Pode falar. Olha, eu tô totalmente... Pode ficar à vontade aqui, esse momento é seu aqui, pode falar. Então, meu Instagram é Karen Souza Fono. Bem fácil. Ó, que beleza. @Karen Souza Fono, só seguir lá. Karen Souza Fono, só seguir lá. Geralmente eu posto conteúdos informativos lá. No TikTok, eu tenho o perfil da Prega Vocal. Eu confesso pra você que eu ainda não decidi o que eu vou fazer da vida no TikTok. Eu não invisto muito no TikTok, mas eu acho que eu deveria.
Deveria. Mas tá lá. Tem o perfil da prega vocal lá. E eu acredito que a prega vocal também vai dar uma crescida aí neste ano. Opa. A gente não falou dela aqui, mas procurem lá pra vocês verem. Então a gente traz você de novo aqui pra você falar mais desse seu Ou perfil. a gente pode entrevistar a prega vocal. Com certeza. Ó, que oportunidade que a gente tá gerando aqui. Vamos sim, com certeza. Que eu tenho a personagem. Traga lá essa da prega personagem vocal. aqui pra gente, pra falar Vamos lá. mais. Ah lá, que legal. Ela é um pouquinho mais ácida que eu, tá? Ah, legal. Então, gente, tire as crianças da sala, viu? Tirem as crianças da sala que vai chegar um personagem de peso aqui. Pode deixar as crianças. Ela só é um pouco mais direta, assim, sabe? Ela não... Eu falo que, às vezes... Tá errado, tá errado. Tem pacientes meus que são mais íntimos e, às vezes, eu faço determinados comentários e eles falam pra mim... Essa foi a prega vocal que respondeu, né? Já conhece a personagem, já que tem. Porque a Karen fala assim, eu não fiz o exercício em casa. Eu falo, Que pena. poxa vida, tá, vamos tentar reorganizar isso pra ver como que você vai fazer. Aí se é a prega vocal, ela fala, você quer melhorar como? Aí você me complica. Tô com medo de entrevistar essa prega vocal, viu? Tomara que ela seja amigável. Mas é isso, meu. Mais uma vez eu queria agradecer muito o tempo de você estar aqui, vir bater esse papo com a gente aqui. Sigam lá, @pregavocal, né, no TikTok. No TikTok e no Instagram. Karen Souza Fono no Instagram. Perfeito. Tem a prega vocal no Instagram também. Tem também, então Tem. já procura lá também a Prega Vocal no Instagram. Obrigado, pessoal que assistiu, que curtiu a live aí, pessoal que participou, mandou suas perguntas, obrigado mesmo. Ajudou a bater a meta aí, valeu, pessoal que tá aí acompanhando a gente. E esse conteúdo ele vai ser replicado depois tanto no YouTube, para você quiser conferir depois os detalhes, assistir com calma, e também no Spotify, tá bom? Mais uma vez, obrigado, boa noite para vocês e se cuidem, pessoal. Tchau, até Cuidem mais. da voz, hein? Cuidem da voz, pessoal. Ficou aí a dica para vocês.